Demorou, mas finalmente chegou. 12 de março de 2020, data do primeiro Grenal válido pela Copa Libertadores da América. Um Grenal que certamente vai entrar para a história como um dos mais importantes de todos os tempos do Clássico. E se você está procurando conteúdo de qualidade sobre o jogo de logo mais, continua comigo. Bom, antes de mais nada, eu tenho que trabalhar com uma tendência de time titular, né? Porque ninguém sabe ao certo qual time vai a campo. Então vou botar aqui na tela agora pra vocês o time que eu acho que deve jogar, pelo que eu ouvi, pelo que eu li, com apenas uma ressalva. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui o Renzo Saravia de lateral direito, e o Lucas Colar trouxe uma informação há alguns minutos no Twitter de que o Renzo teria sentido muito desgaste do jogo do domingo e talvez não esteja em campo, então nesse caso jogaria o Rodinei e não ele. E isso é bem importante porque vai impactar muita coisa que eu vou dizer daqui pra frente. Então, embora esteja aparecendo aqui o Saravia, tenham em mente que o Rodinei é uma possibilidade e isso vai ser relevante e imagino que vocês já saibam o motivo. Mas antes de falar sobre laterais ou sobre individualidades, eu quero falar sobre o meio de campo, que pra mim vai ser a tônica da partida. Bom, o Grêmio deve vir a campo com 3 jogadores no meio, Lucas Silva, Maicon e Matheus Henrique. O Inter vai ter 4, digamos assim, Musto, Marcos Guilherme, Edenilson e Bosquilha. Já se tem, na largada, uma vantagem numérica. Claro que o Alisson provavelmente vai recompor, vai se juntar os domínios de meio para marcar, mas na largada a gente já tem uma possibilidade de vantagem numérica do Inter no meio. O segundo ponto que eu acho bem interessante de abordar é que os nomes escolhidos para mim para jogar no meio de campo do Inter são, na minha opinião, a melhor possibilidade que a gente tem de pôr a campo um time de pressão, um time para pressionar a bola, para apertar a saída do Grêmio, para fazer pressão nos volantes. Para mim essa linha de 3 com o Musto atrás é o melhor cenário possível, tá? Não mudaria nada dessa linha. Acho que são os jogadores perfeitos para que a gente possa ter a maior intensidade possível e fazer a maior pressão na bola, visando roubar bolas no campo de ataque, visando levar o Grêmio a cometer erros e tentar chegar à frente com muito perigo. E qual é o antídoto do Grêmio para isso? Justamente os 3 jogadores do meio que têm muita qualidade, são caras de bom toque de bola, de bom passe. Talvez não seja um meio de campo tão móvel, tão intenso, à exceção do Matheus Henrique, mas é um meio com muita qualidade técnica. Então eu consigo visualizar um embate onde o Inter vai estar tentando fazer pressão no Grêmio e os jogadores do Grêmio tentando sair rápido, com toques rápidos, com tabelas que tem qualidade para fazer, lógico. E por isso que para mim a grande batalha do jogo vai ser essa pressão do Inter no meio de campo contra os jogadores do Grêmio tentando sair dessa pressão com toques rápidos, com técnica, com deslocamento e com tabelas. Acho que isso, quem levar melhor nesse aspecto, ou seja, se o Inter conseguir pressionar a ponto de roubar bolas e de forçar erros do Grêmio, tende a fazer um grande jogo. Se o Grêmio conseguir fugir da pressão e encontrar espaços, tende daí também a fazer um jogo melhor que o Inter. Outro ponto que eu acho bem importante que a gente analise são os duelos individuais, que para mim vão ser também essenciais para o andamento da partida. Nesse vídeo eu estou elencando 3 duelos que para mim vão ser os principais e os mais determinantes. O primeiro deles seria, em tese, o duelo do Everton contra o Saravia. E seria um duelo lindo de se ver, para quem gosta de futebol, porque a gente sabe que o Everton é um jogador de drible, velocidade, finalização, condução, e o Saravia talvez seja o jogador do Beira-Rio com mais condições de parar esse jogo do Everton. Lembrando sempre que o Saravia é um jogador de seleção, de alto nível, que já jogou contra Neymar, então é um cara que tem todas as credenciais para parar o Everton, e na minha visão, talvez seja no Beira-Rio o único que tem essa capacidade em termos de linha de defesa. Mas, como eu falei anteriormente nesse vídeo, a gente tem a informação de que o Saravia talvez não jogue e jogue o Rodinei. E aí esse duelo deixa de ser um duelo lindo de analisar e passa a ser um duelo preocupante para nós colorados. Por quê? Porque o Rodinei não é nem de perto o marcador que é o Saravia. Embora o Saravia seja mais novo, eu considero um jogador mais experiente, mais rodado, com uma experiência na Europa, com seleção argentina, então acho que é um cara muito mais cacifado para esse tipo de marcação, esse tipo de jogo, coisa que o Rodinei infelizmente não é. Torço por uma partida muito boa do Rodinei, porque a gente vai precisar, e torço para que o Inter também saiba proteger melhor esse setor, caso jogue realmente o Rodinei, porque se a gente permitir que o Rodinei fique sozinho no mano a mano contra o Everton, certamente vamos ter muitos problemas por aquele lado do campo. E aí passa a ser uma preocupação para o Kudê. O segundo duelo, casualmente, é do mesmo lado do campo, mas no campo ofensivo do Inter. Marcos Guilherme contra Caio Henrique. Por que esse duelo é tão importante? O Marcos Guilherme, a gente sabe que é um jogador de extrema velocidade, de muita habilidade, de drible, e é um cara que tem muita condição de incomodar a defesa. E o Caio Henrique, por outro lado, embora seja um jogador de técnica, um jogador até ofensivamente bem interessante,
é um cara que na marcação deixa bastante a desejar. O Cortez, por exemplo, joga muito mais que ele atrás. E com o Caio Henrique, se o Grêmio ganha na frente, perde bastante atrás. Acho que na linha de defesa do Grêmio é o espaço mais vulnerável. E talvez seja a melhor chance do Inter de se aproximar e criar jogadas de perigo, com o Marcos Guilherme justamente explorando esse espaço que o Caio Henrique costuma deixar. Por isso, acho que o duelo Marcos Guilherme contra Caio Henrique é vital para o jogo. Torço muito para que o Marcos faça uma bela jornada, esteja num dia inspirado, porque eu tenho certeza que se ele fizer uma baita partida, as chances do Inter de sair da arena com um bom resultado aumentam demais. E, por fim, o terceiro duelo que eu citei, não é bem um duelo individual, um pouquinho diferente, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Nos últimos Grenais se falou muito do fato do Guerreiro não fazer gol, essa situação dele não ser perigoso nos Grenais e tudo mais. Por quê? Justamente eu fiz um vídeo na semana passada onde eu falei sobre o D'Alessandro jogando o Thiago Galhardo, e nesse vídeo eu abordo uma situação que é, quando o D'Alessandro joga, o Guerreiro fica sozinho. Se você quiser ver o vídeo até para entender melhor essa situação, eu vou deixar aqui em cima a recomendação do vídeo, tá? Então só clicar aqui para assistir aquele vídeo também. Mas em linhas gerais é isso, o Guerreiro fica sozinho. O Guerreiro sozinho contra a dupla de zaga do Grêmio é difícil de jogar. Sempre vai ter um cara na marcação, normalmente o Kahneman ou o David Braz, e um cara na sobra, o Jeromel ou o Paulo Miranda. E aí fica muito complicado para qualquer jogador, inclusive para o Guerreiro. Com a inserção no time do Thiago Galhardo, isso muda bastante de figura. Por quê? Porque a marcação vai dividir. Eu não vou poder ter um cara em cima e um cara na sobra do Guerreiro. Eu vou ter que ter um cara também no Thiago Galhardo. E aí aumentam muito as chances do Guerreiro fazer uma bela partida. O Guerreiro fica muito potencializado quando tem ao seu lado um companheiro que jogue realmente de atacante, como é o caso do Thiago Galhardo. Então acho que se jogar realmente Thiago Galhardo, também é uma das dúvidas do Kudê, acho que o Guerreiro vai fazer uma grande partida, vai ficar com uma marcação muito mais individual com o zagueiro, e aí eu tenho certeza que ele vai levar vantagem. É um jogador de técnica, de qualidade, e acho que se tiver com esse espaço para jogar, fica muito melhor para ele e, consequentemente, para o Inter. Resumindo então, segurar o Everton defensivamente, porque é o jogador mais agudo do Grêmio, e o Grêmio certamente vai abusar das jogadas pelo aquele lado do campo. Depois, explorar as costas do Caio Henrique com o Marcos Guilherme, que é um cara que tem totais condições de fazer isso, para gerar um desequilíbrio na linha de defesa do Grêmio. E aí, o terceiro duelo, se jogarmos realmente com o Thiago Galhardo, vai ser um duelo interessante da dupla de ataque do Inter, né, Galhardo e Guerreiro, contra a dupla de zaga do Grêmio. E aí, em condições ideais para o Guerreiro brilhar, porque aí é 1 contra 1, aí é uma matada, um drible, uma pifada, uma finalização, e a gente sabe do que o Guerreiro é capaz. Então, se ele tiver espaço, certamente fica muito facilitado o trabalho do Inter no jogo. E depois de ouvir tudo isso que eu falei sobre o jogo, eu quero saber o que você acha. Então comenta aqui embaixo qual você acha que vai ser o placar da partida e quem vai ser o destaque do Inter. E era isso, espero que tenham curtido esse vídeo, que tenham ficado aí menos nervosos, mais esperançosos, empolgados com o jogo de logo mais. E agora tudo é Grenal. Vamos Inter!